Bom dia a todos os irmãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Estamos aqui mais um dia, mais uma oportunidade, mais um dia talvez tranquilo ou talvez mais um dia difícil. Independente de como for, o Senhor estará comigo, o Senhor estará com você, o Senhor estará conosco, meu irmão e minha irmã. Fique firme, fiquemos firmes na palavra e vamos continuar lutando nessa batalha diária. É uma batalha diária, não para nunca, mas nós venceremos. Amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, vamos dar essa continuidade então. Já abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 10. Vai ser o nosso capítulo dessa vez, dando essa sequência. Eu creio que tem sido uma bênção, todo esse estudo. Provérbios, literalmente, como já a gente sabe muito bem, Provérbios é um livro literalmente de sabedoria. Para nós ficarmos mais espertos, mais ligados com as coisas, ter mais discernimento do que fazer, do que não fazer, ou seja, termos realmente sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, não estarmos apenas limitados com a nossa própria sabedoria, a nossa própria inteligência, mas saber e escolher e entender as coisas da forma correta. Amém? Então vamos começar. Provérbios capítulo 10 é o capítulo que nós vamos meditar no dia de hoje. Antes de começar no versículo 1, aqui diz: Provérbios acerca de vários assuntos. Então parece que vamos ter vários assuntos aqui para meditarmos. Começando no versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio hesita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera com seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem entendido o mesmo é ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como a vitrine, como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem, versículo 32, os lábios do justo sabem
o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Irmãos, esse é um versículo, como diz aqui no subtítulo, né, é o capítulo, capítulo 10, né, aqui diz, né, antes do versículo 1, né, fala provérbios acerca de vários assuntos. E é literalmente, nós podemos pegar esse capítulo 10 como um resumo de muitas coisas para o aprendizado. Né? Salomão fala aqui, faça isso, mas não faz aquilo, escolhe isso, mas não escolhe aquilo, né? Vamos pegar aqui o versículo desse capítulo 10, dessas comparações do que fazer e do que não fazer, que eu acho muito bonito, que é o versículo 12, que diz assim: o ódio hesita contendas. Ou seja, se eu tiver ódio, haverá contenda, haverá guerra, se vamos dizer assim, né? Guerra entre um, entre outro, mas o amor cobre todas as transgressões. Então assim, qual que é melhor escolhermos, o ódio ou o amor? Eu sei que é muito difícil, tem dias, irmãos, que é muito complicado, é muito difícil, temos complicações na nossa vida, atritos com um ou com o outro, com família, com pessoas, com amigos, é complicado. Só que nós não podemos deixar despertar esse ódio aqui. Ele vai haver contendas, haverá contendas, não podemos. A melhor coisa, mas Jonatas, o que nós podemos fazer, irmão Jonatas, sobre isso, com relação a isso, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu olho pra tal pessoa assim, eu olho pro colega de trabalho, eu tô assim com ele, eu olho pro colega de aula, eu tô assim com ele. Olhe para Jesus Cristo e veja. Às vezes nos falta, irmãos, só pegando esse gancho rapidinho, de nós olharmos como que foi a reação de Jesus, como que é a reação de Jesus no dia a dia, quando nós esquecemos de orar, quando nós esquecemos de conversar com Ele, quando nós esquecemos de agradecer por algo que aconteceu incrível na nossa vida, uma conquista, alguma coisa, e nós acabamos esquecendo de Deus. Só que no fim, Deus não esquece de nós, Jesus não esquece de nós. Ele está nos esperando, Ele está esperando para que eu e você ficamos firmados e voltemos e fala: Senhor, perdão, hoje eu não conversei com o Senhor, hoje eu acordei muito atrasado, hoje aconteceu isso e aquilo, o Senhor viu, mas perdão. Independente de tudo, era para eu ter colocado o Senhor em primeiro lugar no meu dia. E deve ser assim. Às vezes nós abandonamos o Senhor, às vezes nós abandonamos Deus em certos momentos da nossa vida, até no nosso dia mesmo, não estou falando uma vida, mas no nosso dia, às vezes, mas Deus está ali, Ele não abandona, Ele nos ama, Ele quer que nós fiquemos no caminho, firmado. Então, o amor cobre todas as transgressões. Engraçado que aqui também tem outros versículos muito interessantes. Logo em seguinte aqui, no versículo 14, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Estamos falando aqui, a boca do tolo. Estamos falando aqui de palavras. Estamos falando aqui o que sai da minha boca, o que não sai da nossa boca, né? Ou seja, tudo que nós aprendemos no capítulo 10 vale para nós, não só hoje, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A sabedoria, né, de acordo com o que nós aprendemos, ela deve aparecer nas palavras. Aqui falam, mas a boca do tolo é uma destruição. O que eu tenho falado? O que a minha língua tem falado? Qual tipo de palavras, qual tipo de expressão, qual tipo de comportamento de forma de fala eu tenho expressado? É aquela frase: a boca fala do que o coração está cheio. Entende? Então nós devemos tomar cuidado, meus irmãos. A sabedoria, ela deve aparecer nas palavras. Ela deve aparecer em qualquer lugar onde nós estivermos, no trabalho, na escola, no lazer, em qualquer local, nas decisões, nos relacionamentos, principalmente também. Sabedoria, ela deve estar. E quando a gente está falando da língua, né, a gente fala aqui, né, desse versículo 14, aqui, quando a gente fala da língua, porque a língua ela tem o poder. E todo mundo sabe disso, que a língua tem poder. A língua tem muito poder. Porque as palavras que nós falamos, que vai sair da nossa boca, elas podem ser palavras de construção, que vão construir, ou seja, que vão ajudar, ou são palavras que podem destruir. Entende? Então nós devemos cuidar disso. Será que as palavras que nós estamos falando todo dia para o próximo, para o nosso colega, para o nosso amigo, para o nosso irmão, para a nossa família, será que é uma palavra de cura? É uma palavra que vai curar? É uma palavra que vai ferir a pessoa? Sabe? E também nós devemos procurar, né? O capítulo 10, principalmente no começo, que ele fala que nós precisamos procurar trazer mais alegria à nossa família. Mas como? Por meio de uma vida sábia. Nós devemos ser sábios. Trabalhar com dedicação, trabalhar com responsabilidade sempre, todos os dias. Trabalhar com dedicação, não é tipo procrastinar, mas trabalhar sempre. Como a gente estava falando, usar palavras para encorajar uns aos outros, não para ferir, não para machucar, mas realmente para encorajar, para ajudar, para motivar. Também receber correções.
Nós já falamos várias vezes sobre receber correção, porque nós merecemos, nós precisamos merecer correção. Sabedoria é nós também sermos corrigidos através da palavra. Nós devemos isso todo dia, receber correções, e de forma humilde, com humildade. Não através de, eu estou recebendo correção, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não mereço isso, o que eu fiz? Não importa. É eu receber uma correção, seja uma pregação, seja um conselho, seja independente. Mas se aquilo vai nos ajudar, então aquilo também é uma sabedoria. Nós recebemos uma correção, é uma sabedoria. E também o que nós aprendemos muito importante nesse capítulo 10 é que nós devemos lembrar das pequenas, nem que sejam as mínimas decisões no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque essas pequenas decisões, essas lembranças, lembrar essas pequenas decisões do nosso dia a dia, faz construir em nós o caráter sábio. Então assim, todo esse capítulo 10 aí nos ensina de formas diferentes o que não ser, o que fazer, o que não fazer. Aqui no versículo 29, para terminar aqui, eu gosto de destacar também: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Aí eu pergunto para mim, para você, para todos: será que vale a pena praticar a iniquidade? Será que, como nós já meditamos alguns capítulos antes, será que vale entrarmos por um caminho onde aquele prazer estaria na nossa frente? Lembra do que nós já falamos: o prazer é momentâneo, aquele prazer que o mundo nos apresenta é momentâneo. Ela esconde uma consequência que a gente não vê, e depois nós vamos pagar lá na frente. Mas o que vale a pena no fim é estar no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, é fortaleza para nós. Amém? Fechamos nossos olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor tem dado mais esse dia, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor, que nós estamos ansiosos por aquele dia que virá, pelo arrebatamento, pelo dia, Senhor, que nós estaremos contigo, presentes, adorando, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ó Pai, estando ali naquela mesa, em comunhão e companhia junto com nossos irmãos, ó Pai, estamos ansiosos, mas enquanto o Senhor não vem, nós estaremos dia após dia adorando ao Senhor. Dia após dia, todos nós, eu, meus irmãos, todos nós, meditando mais na palavra do Senhor, tendo mais sabedoria em nossas decisões, tendo discernimento do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer, ó Pai, porque tudo é lícito para nós, tudo é lícito. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas nem tudo aquilo, tem certas coisas que não me convém, Senhor. Então nos ajude, ó Pai, a estarmos mais firmados nesse caminho, a estarmos mais firmes nessa palavra, ó Pai, que é o verdadeiro caminho, o único verdadeiro caminho, ó Pai, que é o caminho do Senhor. Ó Pai, nos ajude a ficarmos mais firmes, nos ajude, ó Pai, a estarmos não ansiosos, preocupados, porque a preocupação, ela é inimiga da confiança, e nós confiamos no Senhor, nós temos fé que o Senhor está nos ajudando sempre, todos os dias. Abençoe meus irmãos, abençoe aqueles que estão passando por alguma dificuldade, cure, ó Pai, aqueles que estão passando por alguma enfermidade, Senhor, abençoe e proteja cada um dos irmãos, porque nós dependemos da sua graça, nós dependemos da sua misericórdia, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Ó Pai, nos ajude, que o Senhor abençoe mais este dia para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom, esse foi mais uma vez, mais um dia de meditarmos nessa palavra, de mais um dia estudarmos Provérbios, esse livro tão bom, esse livro literalmente sábio, que serve para nossos dias. Se caso, quando a gente for terminar, quando terminarmos de ler esse livro, para que nós possamos reler e reler ele novamente, porque ele é um livro muito importante, assim como todos os outros livros da Bíblia é muito importante, mas Provérbios, assim, é necessário. É necessário para a nossa vida, é necessário para o nosso dia a dia, tá bem? Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que essa palavra, que essa reflexão de hoje tenha entrado no seu coração, e eu creio que seu dia já está sendo abençoado em nome de Jesus, amém? Até a próxima programação, assim Deus nos permitir. Deus nos abençoe. Que terra e céus interligou Jesus, o nosso Salvador, que o Pai conduz o pecador. Por Cristo acesso temos já ao mais santíssimo lugar.
desceu para unir ao Pai os filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus.